Olá, bom dia, bem-vindo ao programa nosso de hoje, nessa terça-feira ensolarada de calor. Nós estamos hoje aqui com o ginecologista e obstetra, Dr. Ramon Ribeiro. Doutor, obrigada pela sua presença. Antes de nós começarmos o bate-papo com o doutor, que hoje vai falar sobre gestação após os 40, eu vou trazer para vocês um pouquinho do que foi o que nós temos hoje na edição impressa do Jornal do Oeste. A nossa manchete de hoje foi: entrega legal é alternativa para evitar o abandono de bebês. Nós sabemos que no sábado, no final de semana, foi encontrada uma recém-nascida, abandonada numa caixinha de sapato, e o contraponto é que existe um projeto aqui na comarca de Toledo que incentiva essa questão da entrega, porque entregar é legal, o que é crime é o abandono. Então, um pouco mais de informações sobre isso, que a sociedade tem muito preconceito, mas que é legal, é permissível, quando tem todo um acompanhamento da equipe da comarca, isso é permissível e é uma forma de evitar que situações tão tristes como essa aconteçam. Nós trouxemos também um pouquinho aqui da Semana Farroupilha, apesar de todos esses rumores em questão à licitação, ela vai acontecer de um outro formato, mas se você quiser mais informações, acesse o site, leia o jornal que você vai entender um pouquinho melhor dessa situação. E também ontem o Dr. Donizete Botelho, delegado aqui da Polícia Civil, ele deu uma coletiva de imprensa falando da resolução de 2 latrocínios que aconteceram aqui na cidade. Isso mostra então o trabalho e o empenho da Polícia Civil para desvendar esses casos. Bom, doutor, pegando esse gancho aqui em relação à questão do abandono, né? Tem muitas famílias que sofrem para conseguir realizar o sonho de ter um bebê, de ser chamado de pai, de ser chamado de mãe. E a sociedade, ela tem evoluído muito e por diversos fatores, às vezes a mulher deixa para engravidar mais tarde. E o que nós vemos muito é que isso tem acontecido após os 40, ou próximo aos 40 anos. É possível engravidar com essa idade, doutor? Quais são as dificuldades para que isso aconteça? Como que é esse processo? Então, mudou um pouco, mudou bastante nossa sociedade, né, nessas últimas décadas. E o papel da mulher na sociedade mudou totalmente. Em relação à ambição, em relação a áreas de trabalho na qual elas não entravam antes. E isso postergou muito o desejo de ser mãe, ou pelo menos adiou um pouco esse desejo. Algumas carreiras de esporte, algumas carreiras mais empresariais, isso faz com que a mulher tente uma promoção social antes de pensar na família e nos filhos, né? Só que tem um problema, né? A natureza é implacável, isso é um fato. A reserva ovariana da mulher é diminuída com o passar dos anos. Então, é possível, dá para engravidar, mas tem alguns cuidados que são muito importantes para a gente avaliar e orientar essa mulher, né? Não só por questões de saúde, né? A gente lembra que uma mulher de 40 anos, ela tem muito mais chance de ter outras doenças ou de ter algumas doenças do que aquela jovem de 20 anos que vai ter um filho, né? Hipertensão, às vezes o peso, né, acaba ganhando um pouco mais de peso, diabetes e outras situações que aparecem. Então, além do ovário, que já não está funcionando tão bem, pode ter doenças associadas, o que dificulta ainda mais essa gestação. Então, são cuidados diferentes, orientações diferentes, e muitas vezes a gente orienta a paciente decidir na preservação dos seus óvulos. Isso é uma informação que é muito importante, né? Aquela paciente que sabe que não vai poder ou não quer engravidar antes dos 35 anos, né? A gente hoje tem uma orientação de congelar o óvulo, ou seja, proteger o óvulo da mulher com 30, com 28, com 31, para quando ela quiser, com 40, com 45, com 38, ela ter um óvulo mais sadio e conseguir, sim, engravidar. E esse procedimento, ele é acessível ou ainda tem algumas barreiras para... Bom, ele é bem mais acessível que as pessoas acham, né? Antigamente era um valor muito alto, era para classe A, elite da elite. Hoje a gente... Hoje chegou num patamar que o preço de uma academia, por exemplo, um personal trainer, vamos falar assim. Então, é um procedimento simples, seguro e que protege essa mulher
de possíveis dificuldades. A gente tem que lembrar, se for uma mulher com 40 anos que nunca tentou engravidar, se ela tiver alguma dificuldade, o tempo dela já é mais curto. Então, ela ter pelo menos essa tranquilidade que se der errado, ela tem uma reserva, um óvulo congelado, ela vai ter muito mais tranquilidade para engravidar, e se der errado, ela faz a fertilização e consegue um sucesso. Mesmo porque essa questão emocional interfere, doutor? Com certeza, né? O estresse para gestar, o casal que tem dificuldade para engravidar, geralmente é um casal um pouco mais ansioso, mais estressado, mais preocupado com data de menstruação, com período de relação. Então isso tudo pode se influenciar na gestação. E dando tudo certo, digamos, no método tradicional, sem precisar... Engravidou. Como funciona dali para frente? Aí é isso, né? A gente tem que... São várias coisas que a gente avalia, né? O coração da mulher já não está tão melhor, ela tem mais chance de ter hipertensão, ela tem mais chance de ter algumas outras doenças. Então, o pré-natal é um pré-natal muito focado nas comorbidades que a paciente tem. Então, se é uma paciente saudável, provavelmente ela não vai ser nada muito diferente. Mas é uma paciente que precisa ficar um pouco mais ligada em relação à sua parte alimentar, a parte de exercício físico. Os exames do pré-natal são muito importantes, principalmente os que avaliam o risco para pré-eclâmpsia, que é aquela pressão alta da gestação, que é uma doença placentária, que tem uma alta taxa de mortalidade e morbidade. Alguns outros exames que a gente avalia em relação a risco de doenças cromossômicas para o neném, né? Síndrome de Down é mais comum. Então, só um exemplo, uma mulher com 30 anos, mais ou menos, a chance dela ter um neném com síndrome de Down, que é a síndrome mais comum, fica em torno de 1.200, 1.300. Então, a cada 1.300 mulheres, uma tem síndrome de Down, uma vai ter síndrome de Down. Com 35, isso é com 30 anos, com 35 isso cai para com 25 é 1.300, com 30 é 900, 1 para 900, perdão. Com 35 isso cai para 400, ou seja, por isso que a idade de 35, mais do que 40, é aquela idade que virou 35, o relógio vira, porque despenca praticamente a metade o risco de ter a síndrome de Down. Com 40 é 1 para 100, ou seja, cada 100 mulheres que engravidam com 40, uma vai ter um neném com uma síndrome de Down. Ou seja, é um valor muito alto, que o casal, óbvio, tem que pensar nisso, né? E a gente orienta para ela ter essa dimensão. E o que o senhor nota? Que a maioria dos casais tem esse conhecimento? Ou acaba, nossa, agora que nós pensamos nisso... Essa é a vantagem da mulher que engravida aos 40. É uma paciente, uma mulher muito mais preparada. Dificilmente alguém engravida com 40 sem querer, entendeu? Então é um casal, ou uma mulher que quer ter o filho, que se prepara, que faz consulta pré. Então, de vantagem de 40 é essa, aquela paciente que é uma mãe que já se prepara antes de ter o filho. Bem então, antes já. É muito mais fácil, né? As mulheres que têm filho com 40 e, sei lá, tiveram com 30 e com 40, elas vão falar que estavam mais preparadas, que se sentiram mais preparadas. Então, no geral, a paciente com 40 é aquela paciente que segue a consulta, que dá pouco trabalho, que é bem mais feliz, que curte mais a gestação. Então não é só coisa ruim, né? Tem coisa boa também nisso. Sim. E em relação ao parto, doutor, tem alguma restrição, alguma orientação? Ou segue as mesmas determinações para a gestante que é mais jovem? Essa é uma outra dúvida muito comum, né? As pacientes acham que por ter 40 anos, ela vai ter mais dificuldade para ter um parto normal ou qualquer outra coisa, né? Qualquer intercorrência. Na verdade, não é bem a idade, é que a idade ela leva ela a ter uma gestação com mais riscos, né? Se ela não tiver esse risco confirmado, por exemplo, se ela não tiver diabetes na gestação, se ela não tiver hipertensão, se ela não tiver nenhuma outra doença um pouco mais grave, ela tem a mesma chance que qualquer outra mulher. Nada impede. Nada impede, né? Agora, se ela desenvolve esse problema na gestação, qualquer doença da gestação pode ter alterações muito rápidas e isso
antecipar o nascimento. Então, se a gente está diante de uma emergência, em regra geral, qualquer emergência obstétrica, a gente pensa no que nasce mais rápido. E geralmente a cesárea nasce mais rápido. Sim. Então, a paciente que queria um parto normal e por algum motivo ela está numa situação grave, a gente vai colocar isso na balança. E aí, geralmente, a cesárea é mais indicada. Então, essa é a dificuldade. Certo. E pelo fato de ser gestante aos 40, além, o senhor falou dessas doenças, aumenta significativamente o risco de um aborto espontâneo? Aumenta. E a gente tem que lembrar que a mulher ela vai perdendo óvulos durante a vida toda. Na verdade, quando ela está dentro da barriga da mãe dela, já está tendo perdas de óvulos. Então, quanto mais passa a idade, os melhores óvulos vão passando e ela vai tendo esse problema. Por isso, aumenta o risco de Down e outras coisas, né? Então, vai envelhecendo o ovário como envelhece o nosso corpo de toda forma. Na mulher, em especial, tem essa parte do óvulo, do ovário que começa a envelhecer também e perder óvulos. Então, se for algum óvulo mais envelhecido, mais alterado, o risco de aborto é maior. E isso vai tendo esse fato triste, vai prolongando cada vez mais a idade dela. Aí perde o neném, né? Tem um aborto espontâneo no primeiro trimestre, a gente já tem que dar um espaço para a recuperação desse útero, desse corpo, para engravidar de novo. E isso gera muita ansiedade, angústia dessa paciente que programou para ter o filho tarde, talvez não teve essa proteção que eu disse do congelamento de óvulos. Uhum. Isso pode trazer um problema pessoal maior. Emocional, exatamente. Esse período de espera, doutor, ele também tem uma variação pelo fato da idade ou vai de cada caso? Vai muito de caso, né? Principalmente se a gente precisa fazer algum procedimento, né? No caso, uma curetagem, uma aspiração, que é quando perde o embriãozinho, para de bater, entra no aborto e não elimina sozinho. Então a gente precisa fazer um procedimento, em alguns casos. Esse caso é um útero que acaba sofrendo um pouco mais, a gente tende a deixar um tempinho maior para poder engravidar, na média 6 meses. Uhum. E isso é um útero que precisa da cicatrização e às vezes o paciente ainda está com um útero que não está bem cicatrizado, engravida de novo, aí não perde porque o óvulo estava ruim, perde porque o útero não estava preparado. E aí a gente fica todo mundo ansioso, o médico, a família, e a gente começa a investigar um monte de coisa e talvez não tenha nada, só prolonga essa fase ruim que essa paciente está passando. E o pós-parto, como funciona? Suponhamos que teve que ser feita a intervenção cirúrgica, teve que ser feita a cesárea, a recuperação dela é a mesma, demora um pouquinho mais pela idade, como é que é essa questão do pós-parto? Não, no geral não. É uma paciente que aí começa as vantagens da mulher com mais idade, né? Ela está mais tranquila, ela está mais feliz, ela está mais preparada para ser mãe, então ela encara, no geral, um pouco melhor a amamentação, encara um pouco mais a recuperação, ela respeita um pouco mais os limites. Então, em relação física, a não ser que seja uma paciente com alguma outra alteração, ela vai ter uma recuperação física igual e a parte mental, que é fundamental nesses primeiros dias do puerpério, com certeza mais estável. Tem menos chance de ter outras alterações. Então, essa questão da amamentação, todo esse processo ele ocorre daí naturalmente? Uhum. Nada interfere a questão da idade? Não interfere. No geral, não, né? Se é uma gestação saudável, um neném saudável, uma paciente sem nenhuma outra comorbidade, tende a ser a mesma coisa. Doutor, e uma curiosidade, né? Nesses casos que apareceu aí uma paciente com 40 anos, deu tudo certo, já tiveram outros casos que na sequência, não sei, 2 anos depois ou menos, ela, quer engravidar de novo? Tem, claro que tem. Está sendo mais comum também? Mais comum, né? A gente tem bastante pacientes com mais de 40 anos grávidas, né? Só que é óbvio aquilo que eu falei, né? A natureza é implacável. A quantidade de pacientes que a gente tem com 40 anos é bem maior do que as de 43, que Sim. é mais ainda com 44. Então, aquela paciente, essa é uma paciente que, se ela estava empolgada em ter mais filhos,
ela tem uma chance maior de se frustrar, porque vai dificultando, né? Então esses casos que a gente vê na televisão principalmente, né, que engravida aos 48, 50, artista, músico, muitas famosas, né? As famosas em geral, todas, sem exceção, fizeram congelamento de óvulo. Então, engravidou com 50. A chance, o embrião com uma gestante de 50 anos engravidando naturalmente é 100% de ter alteração cromossômica. Então, é um neném com alteração. É um paciente com 50 anos. Então, quando você vê história de 52, 51, 48, é inseminação. E é um detalhe que você pode acabar percebendo que, geralmente, esses famosos que engravidam são de gêmeos, trigêmeos, porque na fertilização isso pode acontecer, né? Eles colocam mais de um embrião e acaba vingando, aí tem 2, 3. É do processo de fertilização. E a mulher que teve um filho aos 20 anos e agora, com 40 ela decidiu ter o segundo filho, é mais fácil ou encara todas essas adversidades que o doutor já citou? Encara, né? Não é porque o casal às vezes pode trocar de esposo, às vezes não. Independente disso, mesmo que seja o mesmo casal que conseguiu uma fertilidade, os anos passam e as doenças aparecem. Então, tanto para o homem, é muito comum aquele casal que teve um filho há 10 anos, aí quer ter de novo, e aí não está conseguindo. Aí, homem é um paciente muito difícil, que eles são medrosos, não querem fazer. É mais difícil que a mulher, doutor? Muito mais difícil. A mulher tem um acompanhamento, uma fidelização muito maior do que o homem. E muitas vezes ele não quer fazer exame, porque ele acha que já teve um filho e não vai ter problema, e não tem problema. E não é uma verdade, né? As coisas alteram tanto para a mulher quanto para o homem. Então, pode ter dificuldade na gestação, mas na média, no geral, é um casal que vai conseguir ter filho de novo sem muitos problemas. Independente da idade não, né? No período que dá para ter filho. Isso que o senhor citou é interessante, porque então, uma das primeiras recomendações é, a partir do momento que decide ter um filho, o casal procurar essa assistência médica, né? Para os dois verem como é que está a saúde dos dois. Com certeza. A consulta pré-concepcional é fantástica e fundamental, né? É ali que a gente detecta potenciais riscos, né? Tanto da mulher quanto do marido, né? Riscos do trabalho, riscos sociais, riscos de saúde, e a gente direciona esse casal em relação a isso. Então, sei lá, uma paciente que está com sobrepeso, ela vai ser muito mais feliz na gestação se ela perder um pouco do peso, que seja 5%, que seja 10%. É óbvio que ela vai aguentar a gestação melhor, ela vai passar as fases da gestação melhor. O paciente que fuma, o casal, o marido que fuma, altera a produção do esperma. Então, a gente orienta, a gente tenta conscientizar que faz a diferença, e eles vão ter um filho daqui a uns meses em casa. Então, tudo de hábito, de outras alterações, a gente pede alguns exames para a gente pede a carteirinha de vacinação para a gente verificar se está tudo certo. Então, é uma consulta que deixa o casal tranquilo e prepara o médico para seguir o pré-natal e saber aonde que ele pode ir em relação a risco, né? Porque pré-natal é isso, é a gente manter a gestação segura e detectar quando aparece algum problema. E isso faz toda a diferença. Doutor, como é que é acompanhar essa realização desses sonhos? Porque quando a gente fala dos 40 anos, de ser uma escolha, do casal que se prepara, da mulher principalmente que se prepara para ser mãe, que deseja, que o senhor comentou que ela curte mais e tudo mais. Como é que é participar desse processo? Da parte médica que você está dizendo? Da parte médica, da parte humana. Olha, eu sou suspeito, né? Eu gosto muito do que eu faço, né? Gosta de criança também? Gosto de criança. Dá muito trabalho, né? Não tem jeito. A obstetrícia é uma área que os estudantes de medicina em geral não são muito fãs. Não pelo trabalho, mas pela carga emocional, pela dedicação, né? É uma área extremamente
pesada, né? A gente convive com gestante o tempo todo, a gente recebe mensagem, liga, madrugada, não tem hora, a gente tem que programar a nossa vida com meses de antecedência. Mas é muito bom, né? A gente vê uma família se formar, o nascimento é um momento muito especial, então, bom, eu sou suspeito para falar, eu acho fantástico. E quem trabalha nessa área geralmente tem esse vício que é cuidar, conversar. Por isso é tão importante essa empatia no pré-natal, né? A gente criar esse vínculo, mesmo no pré-natal do consultório, quanto no pré-natal do posto. Isso traz muita tranquilidade para a mulher e para o casal, para quando chegar lá no dia do nascimento, saber que tudo foi feito e que ela já está preparada, apesar de às vezes ser a primeira vez, se sentir da melhor forma possível. Doutor, um resumo então, a mulher que deseja engravidar, mas já tem essa projeção de vida pela carreira e já vê que isso vai ultrapassar os 35, buscar esse recurso do congelamento. Conversar, né? Então ir no seu ginecologista, falar as suas prioridades. Então, um exemplo, olha, eu tenho um objetivo na minha empresa, eu não quero ficar aqui na gerência, eu quero ser diretora e eu preciso de tempo, só que eu quero ser mãe, só que eu não posso ser mãe tão cedo, né? O que eu faço? Então, essa é a orientação. Aí, a partir daí, o médico vai avaliar a idade, quais são mais ou menos os planos e fazer a orientação correta. Então, se é uma mulher com, sei lá, 28 anos, você vai falar para ela, ó, vem mais para frente, vamos ver se vai continuar assim mesmo, se não vai. E aí, quando está chegando perto dos 35, no geral, se ela ainda não tem desejo tão cedo de ter filho, essa orientação de preservação da fertilidade é fundamental. Outros casos também que acontecem, as pacientes que têm alguma doença mais grave, por exemplo, um câncer. Então, ela tem um câncer que vai se submeter à radioterapia, quimioterapia. O que a gente faz? A gente congela esse óvulo para depois que ela fizer o tratamento, ficar curada, ficar bem, ela conseguir, porque esses tratamentos geralmente fazem perder a fertilidade dessa mulher. Então, passou dessa fase, aí depende. Ficou grávida, congelou o óvulo, quer engravidar, vai atrás do especialista para fazer isso. Agora, se não precisou, engravidou, esqueceu ou não pagou por algum motivo, ficou grávida nos 38, 39, 40 para frente, cuidar do pré-natal e ficar bem acompanhada. Ser feliz depois, estar preparada para o choro do bebê. Doutor, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas explicações. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve, por ser esse médico 24 horas por dia, todos os dias da semana, e por trazer aí tanta alegria, tanta orientação, tanto conforto para as gestantes, para as mamãezinhas que o senhor acompanha. Obrigado. Obrigada mais uma vez pela presença. Fique à vontade, sempre que o senhor tiver informação, novidade, está sempre participando de congresso, venha conversar com a gente. Estou sempre à disposição. Obrigado. Okay, obrigada, doutor. Jéssica, recadinhos. A Jéssica voltando hoje. Bem-vinda, Jéssica. Melhoras para você. Obrigada. O Mauro Piscino mandou. Show de bola. Dr. Ramon é 10. Sempre tira nossas dúvidas no ver mais. Excelente profissional. Isso aí, Maurinho. Andréia mandou. O Dr. Ramon é excelente profissional. Aí o Márcio, jogador, mandou. Bom dia, Bejaneiro, Paraná. 100% Jornada Oeste. Manda um abraço, MJ7. Ó, gente do Oeste aí assistindo, doutor. Vai ter mais paciente aí pra ti. E aí, várias pessoas acenando. O Márcio mandou uma belezinha. Legal. Bacana. Gente, obrigada pela presença, obrigada, doutor. Obrigada pela presença de vocês. Acompanhe as notícias pelo site www.jornaldoeste.com.br, pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo impresso, WhatsApp, o nosso grupinho aí sempre bombando, né, Jéssica? Com certeza. Gente, boa terça-feira para vocês. Um beijão, até amanhã. Tchau, tchau.